Olá, queridos amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Curta, faça inscrição na TV Nova Luz e você estará ajudando o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que abriga, não abriga, mas instrui, digamos assim. Nós temos 50 crianças lá sob a nossa responsabilidade. E toda essa renda, todo esse trabalho voluntário que fazemos é para oferecer um trabalho muito bonito com as crianças, com a evangelização e também apoio escolar às crianças do Terreirão. E a TV Nova Luz é um centro espírita virtual. O centro espírita virtual tem grupos de estudos, tem palestras, tem grupos mediúnicos, tem evangelização infantil. Enfim, meus irmãos, é um conjunto de ações que valoriza, faz crescer o ser humano. E hoje nós estamos já no 14º, né? No nosso 14º encontro. Então eu faço assim, hashtag 14, no 14º encontro. No encontro passado, nós estudamos, é bom sempre lembrar que o livro Problema do Ser, do Destinador, do nosso querido patrono, né, digamos assim, Leon Denis, esse livro é dividido em 3 partes. E aí o nosso programa se chama O Ser, o Destino e a Dor, porque é um estudo desse livro. Nós só tiramos a palavra problema, que nós, hoje em dia, não utilizamos mais os desafios da vida como problemas, mas como desafios da vida. Enfim, essas 3 partes do livro Ser, o Destino e a Dor, a primeira parte fala sobre o ser. Nós estamos na primeira parte. E nessa primeira parte tem vários capítulos. Estamos no penúltimo capítulo dessa primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre a morte. E o último capítulo é sobre o além, ou seja, a vida após a morte. Mas eu queria relembrar que na semana passada nós falamos a evolução e a finalidade da alma, que é o capítulo 9 da primeira parte. E hoje nós vamos falar o capítulo 10 também da primeira parte. Então, no capítulo 9, a gente viu a evolução e a finalidade da alma, que do átomo ao arcanjo nós escrevemos a nossa evolução. Relembramos também de Gabriel Delane, mostrando que o ser humano repete no ventre materno toda a sua escalada evolutiva, toda a sua história evolutiva, desde o mais elementar, vamos dizer, elemento material, né? Que quando... Por que repete no ventre materno? Porque a gente nasce assim como uma sementinha, que as células vão se multiplicando, toma a forma de uma plantinha, depois de um animal, até chegar à conformação hominal. E os espíritos dizem que a nossa escalada evolutiva vai do elemento material, ou seja, do átomo, até ao arcanjo. Então, nós passamos por vários reinos da natureza: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e, por último, o reino angelical, que os espíritos nos colocam essas 5 escalas da nossa evolução. Hoje, nós veremos o capítulo 10, que é sobre a morte. Aí a gente pergunta, quem é que tem medo da morte? Todos nós temos medo da morte. E por que a gente tem tanto medo da morte se já morremos muitas vezes? Nós que somos reencarnacionistas, até repetindo também Leon Denis, quando diz que ele tem o terrível privilégio de lembrar-se de suas encarnações passadas, eu também tenho esse terrível privilégio, até porque eu busquei recordar algumas vivências do passado, com as anotações dos meus sonhos,
e outras manifestações mediúnicas, mais outras informações dos espíritos. Então, eu também conquistei esse terrível privilégio. A gente diz terrível porque a gente, ao recordar vidas anteriores, nós entramos em contato com muitos equívocos cometidos em vidas anteriores. E, então, a pergunta, a evolução e finalidade da alma, nós vimos na semana passada. Agora nós veremos a questão da morte. Por isso eu perguntei, quem é que tem medo da morte? Todos nós temos medo da morte, porque ao longo das nossas existências, nós recebemos crenças equivocadas sobre a morte. Nós assim simbolizamos a morte como uma caveira muito feia, uma capa preta, um capuz preto, né? Então a morte foi um simbolismo terrível, porque a gente acreditava na morte como um aniquilamento, como se acabasse tudo ali. Então esse foi o grande equívoco da nossa educação com relação à morte. Denis diz assim, então nós dividimos o estudo de Denis também em 5 partes, porque ele fala da definição da morte, a hora da morte, como nos preparar para a morte, os reencontros que poderão acontecer na realidade espiritual, que nós veremos na semana que vem, e o destino, né, após a morte. Se lá onde nós estivermos, se é possível ainda organizar o nosso retorno nessa pluralidade das idas e das voltas, né? Assim? Enfim, na definição, Denis diz assim, por toda parte existe a vida. Por toda parte é a vida. A morte é uma simples mudança de estado. É uma simples mudança de estado. Como diz Fernando Pessoa, que eu acho lindo também, ele diz, morrer é virar a curva da estrada. Quer dizer, nós estamos numa estrada, de repente a gente some, né? Então é virar a curva da estrada. Ele diz, o Leon Denis, nesse capítulo, ele faz uma analogia do Sol das regiões polares. Aí eu fui informar por que ele faz essa analogia, dizendo assim, o Sol das regiões polares pode permanecer por algum tempo e depois desaparecer por instantes por baixo do horizonte. Mas todo mundo sabe que o Sol vai reaparecer. Então, ele faz essa analogia. E eu fui saber por que o Sol das regiões polares. É porque, meus irmãos, tem sóis que, quando se levanta lá no horizonte polar, que ele permanece por até 6 meses. Então, não existem noites, é só dia, mas uma hora ele vai se pôr, né? E depois se sabe que esse dia que ele se põe vai durar umas 24 horas, porque novamente ele vai se erguer. Então, foi uma analogia bem bonita e me levou a buscar, que eu não sabia, que tinha dias nas regiões polares de 6 meses, né? Olha que coisa fantástica. Então, a nossa vivência na Terra pode se considerar não como um estalo, mas, de repente, no tempo da espiritualidade, poderíamos dizer que a gente veio na Terra e ficou uns 6 meses no tempo da espiritualidade. E que nós vamos ascender, vamos nos pôr, digamos, como Sol, né? Ou seja, devolver o nosso corpo físico à Terra e depois elevarmos-nos novamente num novo corpo, numa nova oportunidade existencial. Porque é bom a gente repetir que tem só uma vida e múltiplas existências. Ele define também a morte como uma eclipse momentânea. A gente vê uma eclipse da Lua, uma eclipse do Sol, quando eles se escondem, né? E depois vai voltando, a gente vê a Lua assim voltando por detrás das nuvens. Então, ele define a morte como uma eclipse momentânea. Ele diz também que o nosso universo
transborda de vida física e psíquica, que não existe aniquilamento em nenhuma parte da criação. Mesmo os animais que nascem, crescem, reproduzem-se, morrem, eles vão renascer, aqueles átomos que formavam o corpo ou que formam os nossos corpos, irão renascer em novos corpos, em novas oportunidades. Por isso, meus irmãos, é importante a gente relembrar a lei de Lavoisier, que nada se perde e tudo se transforma. Por que que só o homem se perderia? Então, a morte, Leon Denis ainda faz uma outra analogia. Ele diz assim, toda morte é um parto, porque você, no parto, você renasce para uma vida nova na Terra. E na morte é o nosso parto para a nossa vida na espiritualidade. Bonito também, né, meus irmãos? A hora da morte. O que ele fala da hora da morte? A hora da morte, ele lembra que ao redor de cada um de nós flutua multidões. Os espíritos desencarnados, muitos deles permanecem ao nosso derredor. Muitos vão para regiões mais avançadas, mais apuradas, mas eles nunca nos esquecem se nos liga um amor verdadeiro por esta humanidade. Então, eles estão sempre voltando, não só para nos ajudar, e às vezes pedem missão às reencarnações, como foi o que Chopin informou a Ivone Pereira, no seu livro Devassando o Invisível. Ele disse que depois do ano 2000 viriam encarnar muitos espíritos no campo da arte para trazer novas harmonias para a nossa vida. Viriam aqueles mesmos iluminados de outrora, eles estariam retornando depois do ano 2000, sob a égide de Victor Hugo, do espírito de Victor Hugo. Então, o que ele diz? No instante da morte, no instantezinho da morte, na hora da morte, quase nunca existe dor. Então, se a gente tem medo da morte por conta do sofrimento, pode acreditar em Denis. Quase nunca existe dor. Só existirá uma dor muito profunda se nós nos apegarmos à matéria. Se a gente achar que a vida vai acabar ali no túmulo, né? Se a gente esquecer do que Jesus disse, venho para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ora, se a gente não acredita na vida, como disse o mestre, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, veja, meus irmãos, como é que o morto vai enterrar outro morto? De que realmente Jesus falava? Será que a tradução estaria errada? É claro que não. O que Jesus quis dizer é que o fato de nós desenvolvermos no nosso pensamento uma noção equivocada da vida, achando que nós fomos criados para viver uma temporada tão curta na Terra, que comparada com os outros animais, a nossa temporada é muito curta. Existem árvores que vivem 6.000 anos, existem animais marinhos que vivem mais de 600 anos. Então, se nós viemos na Terra numa temporada tão curta e vamos acabar no túmulo, se é essa nossa fundamentação com relação à vida, então, claro que na hora da morte nós vamos ter um sofrimento enorme ao perceber que estamos deixando a vida material, não é? Então ele diz assim, a pátria espiritual é uma imensidade irradiante, cheia de sóis e de esferas. Ele usou esferas porque são bolas, né? Alguns são planetas, outros são cometas, outros são sóis. Então ele diz que a pátria espiritual é uma imensidade enorme. O universo que nosso Pai Celestial
nos faz herdeiros, é uma coisa enorme. Então, na hora da morte, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar, Jesus, eu já estou retornando à realidade espiritual. Me ajude a ir com alegria, não é? Ir com gratidão. É isso que nós temos que pedir e não ficarmos apegados ali, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Nós não somos donos da vida. A hora derradeira, nossa hora da morte, vamos relaxar, confiar em Deus, ter a certeza da continuidade da nossa vida. Essas ideias vão nos ajudar. Então ele fala, é preciso relaxar, não reagir, porque você fica buscando reagir contra, mas agir dentro de suas certezas de que quando Jesus falou, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, ele estava falando para essas pessoas que acreditam realmente no aniquilamento. Então, quem acredita que não vai existir nunca mais, que a vida acaba ali, então haverá de ter um sofrimento muito grande. Então, vamos nos orientar para a gente não, vamos nos educar, meus irmãos, para a gente não sofrer tanto na hora de que tivermos que ir para a realidade espiritual. Porque, como diz Denis, não é programado nenhuma dor para a hora da nossa mudança de planos, né? Mudança de dimensão. Como nos prepararmos para a morte é o outro item. Aí eu lembrei, com a ajuda de Denis, é claro, o Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, deixou gravado no livro O Céu e o Inferno. O Código Penal da Vida Futura são 33 itens que nos ajudam a nos prepararmos para o momento seguinte da nossa vida, a etapa seguinte, que é o retorno à pátria espiritual. E depois o novo retorno à carne. Então, para a gente estar preparado a essa trajetória evolutiva, vale a pena a gente ler o Código Penal da Vida Futura, porque uma das coisas que muito me marcou no Código Penal da Vida Futura foi o item em que os espíritos dizem: não adianta, não é necessário apenas evitar o mal, né? Você pode dizer assim, eu não faço mal a ninguém, eu já estou resguardada. Tudo bem, se você não faz mal a ninguém, você é um espírito que vai ter muita proteção na hora da morte. Mas os espíritos adiantam, dizem, mas é importante fazer o bem. É porque às vezes a gente não está fazendo mal a ninguém, mas também não está fazendo bem a ninguém, com o nosso temperamento ruim, com o nosso jeito arrogante de ver a vida, com a nossa ideia de que não vamos morrer nunca. Então, é necessário também fazer o bem, ser útil, né? Ter utilidade na sua encarnação. Outra coisa que os espíritos lembram, que Leon Denis nos lembra, que eu achei fantástica, às vezes a gente esquece, é que nada fica oculto na nossa vida. Nada. Paulo de Tarso fala assim, nuvens de testemunhas nos acompanham. Nuvens. Nós somos cercados de espíritos que acompanham a nossa maneira de ser, as nossas escolhas. Muitos espíritos, inclusive, se aproveitam dos nossos vícios para manter os seus vícios na dimensão espiritual, na dimensão onde eles se encontram, certamente muito próximo da Terra. Muito próximo da Terra. E outra coisa que Leon Denis lembra, que o único algoz, o único adversário que nós temos, que é mais perverso, é a nossa consciência. Na verdade, não é que seja perverso. É a consciência, nós temos inscritos na nossa consciência todas as leis de Deus. E quando nós não ouvimos a nossa própria intuição, a nossa própria consciência, o que pode acontecer?
a gente fazer escolhas erradas e depois, na hora da nossa morte, a gente gastar um tempo enorme sofrendo a dor do remorso. Então, a nossa consciência deve estar sempre limpa, sempre arejada. E quando tivermos alguma sombra na nossa consciência, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Vamos reparar, então, de alguma forma, aquilo que de equivocado eu fiz. Tá bom, meus irmãos? E outra coisa que ele fala, no reencontro, dos reencontros na pátria espiritual. Denis cita vários exemplos de vários tipos de morte nesse capítulo, onde as pessoas percebem a presença dos seus familiares, onde as pessoas percebem a imagem dos seus verdugos, daqueles que não lhe quiseram bem nesta vida ou em vida anterior. As pessoas percebem também aqueles a quem ela prejudicou. Então, na hora da nossa morte, nos vem, né, porque você fica num transe, a sua alma fica separada do seu corpo, um pouco mais separada naquele transe do coma. Nesse momento, te vem recordações dos seus méritos e muitas vezes dos seus deméritos. Então, é hora da gente fazer um exame antes de chegar a hora da morte. Então, se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, por isso é que Jesus fala naquele texto onde ele diz: se você tem alguma coisa contra seu irmão e veio colocar aqui no altar dedicado a Deus a sua oferenda, volte lá, meus irmãos, reconcilia-te com os teus adversários, para que esse momento do seu retorno à realidade espiritual seja de muita paz e muito aconchego, porque os espíritos não estão preocupados com os nossos erros. Eles estão preocupados em nos ajudar com os nossos acertos. E eles estão preocupados em nos lembrar a todo instante, via consciência, do que nós podemos fazer para melhorar a nós mesmos e a melhorar o mundo. Estamos vivendo uma epidemia muito séria, né? Todos nós estamos em quarentena, em cárcere privado, e muitas vezes, muitas pessoas não têm nem condições de estar num lugar muito arejado, como a gente tem oportunidade, estão passando por um processo de sofrimento muito grande, e essas vibrações de dor que esses irmãos lançam para o universo, nesses momentos cruciais de suas existências, muitos revoltados, muito tristes, cheios de remorso, tudo isso a espiritualidade tem vindo nos socorrer para que esse transe, né, essa transformação, vamos dizer assim, para o mundo da regeneração seja o mais suave possível. Então, permaneçamos calmos, com fé, na certeza de que tudo isso vai passar. É outra coisa que Denis fala. Tudo isso vai passar. Quando a gente for desencarnar, ele lembra que existe um momento, logo após o desenlace, de perturbação. E é muito óbvio isso, né? Porque quando a gente acorda num local diferente, num hotel diferente, a gente passa assim por uns momentos, onde será que está a porta do quarto, onde será que está a saída para o toalete, a gente passa por um momentinho assim de perturbação, então é muito normal que quando a gente deixa o corpo físico, quando a gente sai, né, se liberta do corpo físico, esse corpo tão maravilhoso que nós conquistamos para a nossa evolução, é natural que a gente tenha um momento de perturbação. Mas esse momento será
tão mais suave quanto forem as nossas conquistas morais e espirituais. Então, por hoje, nós vimos a questão da morte, na visão de Denis, e para encerrar, porque já está na nossa hora, eu vou lembrar a vocês não, ainda está faltando uns 5 minutinhos. Opa, então dá para me contar essa história que está no livro Perdas e Ganhos, da Lia Luft. Ela conta que a morte é uma parábola, né? É uma fábula, né? Que a morte chegou perto de um rapaz de uns 45 anos, mais ou menos, e falou assim: meu irmão, prepare-se, porque o nosso chefe lá em cima, né, Deus mandou te chamar, chegou a sua hora. Aí diz que o rapaz ficou desesperado, né? Não, pelo amor de Deus, não me leva, não. Eu não mereço morrer agora. O que eu vou fazer? E começou a chorar e a implorar: eu não quero ir, apegado ao seu corpo físico. Aí, como ele era uma pessoa que não tinha feito mal a ninguém, tampouco feito bem, uma pessoa comum, a morte diz assim: bom, eu vou perguntar lá em cima, porque eu recebo ordem. Eu vou perguntar lá em cima se você vai ter algum, sei lá, algum acréscimo na sua vida aí. E ele gritava: Virgem Maria, Mãe de Jesus, interceda por mim, Maria, Mãe de Jesus. Aí a Maria, realmente uma mãe maravilhosa, intercedeu por ele e mandou a morte voltar e lhe dar um recado. Aí Maria chegou e falou assim, aí a morte chegou e disse assim: olha, meu irmão, Deus ouviu as suas súplicas pela intercessão de Maria. E ela mandou te dizer que tudo bem, você vai ficar mais um tempo, mas você precisa de arrumar pelo menos 2 argumentos para convencer a Deus que é importante a sua permanência na Terra. Agora, ela esclareceu o seguinte, que não vale dizer que você não pode morrer por causa dos seus filhos, porque os seus filhos são entidades independentes de você, elas não te pertencem, elas têm a trajetória evolutiva delas, e eles vão continuar vivendo, apesar da sua ausência. Não pode dizer que é por conta da sua mulher, que ela vai continuar vivendo e vai fazer talvez escolhas melhores depois de sair desse casamento difícil. Não vale dizer que é por conta do seu emprego, porque não tem ninguém substituível, todo mundo pode ser substituído, é só a pessoa que vai entrar, vai passar por um treinamento, que você até da dimensão espiritual poderia ajudar, e tampouco poderá dizer por causa dos bens materiais que amealhou, que você gostaria de distribuir. Não pode dar nenhum desses argumentos. Então você pensa aí que argumento, pelo menos 2, você poderia dar ao Pai Celestial para que ele lhe permita ficar mais alguns anos na Terra. E aí, pensando sobre isso, eu digo assim, o primeiro argumento que a gente pode pedir a Jesus um acréscimo para vivermos mais, se nós desejarmos, é dizer: Senhor, permita que eu fique, porque eu vou reparar todos os meus equívocos. Isso seria um argumento. Agora eu vou me empenhar para trabalhar por uma sociedade melhor, para trabalhar contra essa desigualdade social, trabalhar contra a ignorância. Agora, Senhor, eu vou estudar mais e vou compartilhar mais o meu conhecimento. Me permita viver um pouco mais, Senhor, para que eu me organize melhor o meu tempo e possa buscar realmente os valores que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Então, meus irmãos, com essa história pequenina, mas cheia de significado, estou vigiando aqui meu horário, mas cheia de significado, que nós possamos fazer escolhas melhores, pensando que nós não vamos ficar mesmo aqui, que tudo muda, né? Aí me lembrei
de uma musiquinha do João Cabete para encerrar esse nosso estudo, que ele diz assim, é bom viver quando se tem em paz o coração. Você como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajude a seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Muita paz para todos, meus irmãos. Muito obrigado, Leon Denis, querido, mentor desse trabalho. Que nós consigamos passar por esta pandemia com muita paz em nossos corações e muito amor na nossa forma de olhar o mundo. Até a próxima semana, se Deus quiser.